A tríplice pegou no seu plantio de melancia. Como combater? Gente, aqui no meu costuma controlar a tríplice com o Politrim e o Karatê. Funcionava bem para mim, mas eu já trabalho já faz muito tempo com eles. A tríplice e como os outros insetos ganharam resistência. Tive que optar aí por mudar. O meu aqui atacou, mudei. Estou trabalhando aí o Evidência agora. E eu vou dar dois inseticidas aí que são bons. O Evidência e o Actara. Todos os dois aí vão ficar pegando os insetos aí inicial muito bom. Passei aqui o Evidência. Como vocês podem ver, ela está afetada aí pelo tríplice. Mas daqui pro final de semana agora ela está se recuperando. E o vídeo de hoje foi esse. Gostou do vídeo? Segue nós!